Oi maricotas, aqui é a Mari e tu tá no Diário da Maricote. Esse canal foi criado para compartilhar as minhas dicas, o meu conhecimento sobre tricô com vocês. E nesse vídeo, bem rápido já, dando a introdução, a gente vai falar sobre top-down, tá? Top-down, assim, ó, do zero, pra quem não tem noção nenhuma, tá? De como começa, do que é, pra que serve, como é que funciona. Esse vídeo é pra ti, tá? É um vídeo de top-down para iniciantes. Eu gravei cada passo da parte dos cálculos, da parte da confecção da peça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O vídeo vai ser dividido em algumas partes, essa é a parte 1, portanto a gente vai aprender um pedacinho agora da receita e depois eu vou postando os vídeos conforme eu for conseguindo, tá? Então, agora eu não terminei a peça, nesse momento eu acabei de separar as mangas do corpo. E vocês vão ficar aí com a parte dos cálculos e a parte de colocar os pontos na agulha e entender como funciona o esquema dos aumentos, para que serve, quando que serão feitos, onde eu coloco o marcador, onde eu faço laçado, onde eu transformo a laçada em ponto. Esse universo maravilhoso que é o top-down. Ok? Então eu vou aqui falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça, que são bem poucos e bem simples. É a agulha de tricô circular, tá? Da numeração que vocês preferirem para trabalhar com o fio que vocês vão escolher. Eu não gosto aqui no canal de passar ali a tabelinha para vocês trabalharem com o mesmo fio que eu trabalhei. Eu acho que é muito melhor que fique livre para vocês escolherem a agulha, o fio e etc. A única coisa que eu sempre falo e bato muito na tecla é a amostra de pontos. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando como é que eu faço as minhas amostras. E eu vou falar também um pouquinho aqui no início do vídeo, tá? Então, o fio que vocês escolherem, a agulha que vocês escolherem, a amostra de pontos, certo? Uma fita métrica para ela ir nos ajudando conforme a gente for tecendo o nosso trabalho. Uma agulha, ou melhor, duas agulhas de reservar pontos, tá? Que é ali pra reservar a parte das mangas. Mas se vocês não tiverem, não se desesperem. Uma agulha de tapeçaria e um fiozinho de qualquer cor, não precisa ser nem aquele que você tá trabalhando naquela peça. Já serve, tá? Vai ter a mesma funcionalidade da agulha de reservar pontos. Marcadores, tá? Marcadores também são bem importantes, mas se tu não tiver os marcadores, pode fazer a argolinha com um fio de uma cor diferente pra destacar a parte ali onde a gente vai fazer os aumentos. O que era mais? Uma tesoura e muita vontade de aprender e de tricotar, que eu tenho certeza que isso não falta pra vocês. Gente, de material era isso, pra introdução era isso, vamos pra prática que vocês vão adorar. Essa blusa tá ficando muito linda, tá? Muito colorida, cores assim, ó, que só de tu olhar já dá vontade de fazer. Eu tô louca pra terminar essa peça e conforme eu for conseguindo, eu vou postando o restante aqui, as outras partes da receita. Mas até a parte que eu postar hoje já vai dar pra vocês iniciarem assim, ó, tranquilamente e já irem se organizando aí o que vocês vão precisar, qual fio vocês vão escolher e etc. Ok? Então, bora pra prática. Então, gente, pra começar qualquer top-down, a gente precisa de quê? De uma amostra de pontos, tá? Das medidas e de uma calculadora e uma fita métrica pra gente saber quantos pontos a gente tem que colocar em cada parte, tá? Assim, ó. Então, essa medida aqui é a medida do decote que tu espera pra tua peça, tá? Então, se tu quer um decote mais aberto, essa medida aqui vai ser maior. Se tu quer um decote mais fechado, vai ser menor. E aí, tu vai medir numa peça tua, vai medir no teu corpo. Por exemplo, se tu quer uma gola bem fechada, um decote bem fechado, tu vai medir a circunferência da tua cabeça, tá? Que aí ela vai ficar bem chegadinha no pescoço. Aqui vai ser mais ou menos, vai ser uma golinha fechada, mas não aquela golinha muito colada no pescoço, tá? E aí, aqui eu fiz a minha amostra de pontos, tá? Eu vou trabalhar, no restante do trabalho, eu vou trabalhar com a agulha 7, mas aqui pra gola eu vou trabalhar com a agulha 6, e foi com a agulha 6 que eu fiz a minha amostra de pontos. Medi, tá? Quantos pontos tem em 5 centímetros, e aqui eu fiz a minha regrinha de 3. Tá? Nessa gola aqui, eu preciso de 60 centímetros de circunferência, então tá aqui os 60. Os 5 centímetros é da minha amostra de pontos. Fiz uma regrinha de 3 aqui e achei 92 pontos, então, pra minha gola. Só que esses 92 pontos eu vou arredondar pra 90, porque a lã sempre dá uma cedidinha e não tem necessidade desses 2 pontos aqui. Agora, a gente vem pra esse próximo raciocínio aqui, eu esbocei, tá? A peça, então, aqui é a gola, a manga, outra manga, a frente e as costas. Essa peça aqui vai ser uma peça fechada, um blusão, então não tem abertura aqui na frente. E esses números 2 aqui
são a parte dos aumentos, tá? Então, isso aqui vai ser a cava raglan de cada lado, tá? Dividindo aqui a manga do corpo. E aí, por que eu coloquei 2? Porque eu quero que nessa peça a parte ali do raglan seja um pouquinho maior, então vai ser 2 pontos, tá? Então, desses 90 aqui que eu decidi colocar, eu já tiro, né, ao total 8 pontos, me sobrando 82 pontos. Desses 82 pontos, ó, vou botar aqui, que eu tirei, né, esses 8 aqui, 35% vai ser pra frente, 35% vão ser pras costas, consequentemente, 15% vai ser para uma manga e 15% vai ser para outra, tá? Então, vai dar aqui pra mim 29, 29, 12 e 12. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar os meus 90 pontos na agulha e vou mostrar pra vocês como eu faço essa divisão aqui pra gente não se perder, certo? Então, aí na peça de vocês vão medir, conforme vocês querem o decote de vocês, querem maior, se querem menor, vão fazer a amostra de pontos e vão ver quantos pontos precisam colocar na agulha. Depois, vocês vêm pra essa partezinha aqui, que é a divisão dos pontos, pra gente ver como que a gente vai distribuir os nossos marcadores, tá? Pra trabalhar e distribuir os nossos aumentos, certo? Então, gente, agora que eu já tô aqui com os meus 90 pontos na agulha, eu vou direcionar todos os meus pontos aqui pra essa agulha que tá sem fio, tá? Vocês podem fazer assim, ou podem fazer também a técnica do laço mágico, né? Que é aquela que a gente amassa, assim, aqui a metade do fio, e aí direciona a metade pra cá e metade pra lá. Eu gosto mais de direcionar todos os pontos já direto pra um lado, só que tem que cuidar pra não ficar torcido aqui, tá? Todos os pontos tem que ficar viradinhos pra baixo, assim, direitinho. E aí, o que eu faço? Eu pego aqui o fio que vem do novelo, tá? E aí, é com esse fio que eu vou trabalhar. Então, eu pego ele aqui, normal. E aí, eu venho pra trabalhar desse lado aqui que não tem o fio, tá? Então, eu seguro esse aqui pra não soltar o meu ponto. E aí, eu vou fazer o ponto barra 1 por 1, que vai ser o meu ponto do decote normal. Então, começo com meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, tricô, e assim eu vou indo carreira por carreira. Aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu já faço no automático, né? É interessante pra quem tá começando a fazer top-down, colocar um marcadorzinho aqui, ó, no começo, tá? Pra não se perder em que carreira tá. Então, aqui, antes de começar, coloca um marcadorzinho aqui na agulha pra saber que aqui foi o ponto de partida, tá? Então, aqui eu vou fazer mais ou menos umas 8, 10 carreiras de ponto barra 1 por 1. Então, vou fazer normal, sem colocar marcadores, sem fazer aumento, sem fazer nada, tá? Vou só tricotando assim, normal. E aí, depois, quando eu chegar lá nos meus 5 centímetros mais ou menos de ponto barra 1 por 1, que vai ser o tamanho do decote, eu volto pra mostrar pra vocês, e aí a gente vai dividir, então, vai colocar os nossos marcadores e tal, pra gente se guiar direitinho. Mas esse começo aqui é bem tranquilo, tá? Pode ser com laço mágico, pode ser desse outro jeito que eu mostrei pra vocês, tanto faz. Só a gente tem que trabalhar com ele fechado, né, gente? Então, aqui eu vou puxando, ó, conforme vai sobrando o cabo, eu vou puxando. E aí, eu vou fazendo até o final dessa maneira. Então, gente, agora que eu terminei aqui a minha carreira, eu vou passar todos os pontos pro outro lado, tá? Da mesma forma que eu fiz antes. Então, eu direciono todos esses pra essa agulha, que agora ela tá sem o fio, ó, o meu fio tá aqui. E aí, eu vou ver qual ponto que tá iniciando aqui e vou seguir a minha sequência do barra 1 por 1, tá? Então, aqui é um ponto meia e assim eu vou indo, ó, até o final. De novo. E aí, eu vou fazer aquelas carreiras que eu falei pra vocês, os 5 centímetros. E aí, volto pra gente dividir, então, aquela conta que a gente fez no início, né? Do corpo e das mangas.
E aí, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, ó, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de que tamanho vai ficar o nosso decote, ó. Ele não vai ficar tão aberto e também não vai ficar fechado, tá? Vai ficar uma golinha redonda assim. Então, gente, eu já terminei aqui, ó, a altura da minha gola, tá? Ela tem 5,5 centímetros e eu fiz 10 carreiras aqui, tá? Então, agora, eu já separei aqui os meus marcadores, tem 9 marcadores aqui, que serão para as cavas e para marcar o começo. Esse aqui eu só vou usar para vocês se identificarem no vídeo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse marcador aqui. E aí, vocês lembram lá da minha separação, né, da minha folhinha, ó, 29, 12, 29 e 12. Então, aqui, eu vou começar por qualquer divisão, tá? Tanto faz. Eu vou começar pelos 29. Então, aqui, eu coloquei o meu marcador, ó, aqui. Vou direcionar os meus pontos lá pra agulha que tá sem o fio. E vou fazer 29 pontos em ponto meia, que agora é o ponto que eu vou trabalhar aqui no restante do meu blusão. E aí, o que que acontece? Vocês lembram que eu falei, né, que eu tava com a agulha 6 e ia fazer o resto do blusão com a agulha 7. Então, aqui eu vou fazer a primeira carreira com a agulha 6, nesse mesmo fio aqui. E na próxima, pra ficar mais fácil até pra vocês, e na próxima eu vou trocar a agulha e o fio, tá? Mas essa primeira carreira aqui é bom que vocês fiquem assim, né, no mesmo fio, pra ser mais fácil de visualizar, pra não confundir também a cabeça de vocês. Então, eu vou fazer 29 pontos, todos em ponto meia, tá? Fiz, então, aqui os meus 29 pontos, tá, gente? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada na minha agulha, tá? Essa laçada, então, vai ser assim, tá? E aí, eu vou pegar um marcador e vou colocar aqui, separando essa laçada, tá? Puxo bem pra não ficar a laçada solta e faço 2 pontos em meia. Agora, outro marcador. Então, aqui, ó, eu separei essa divisão aqui, ó, dos 2 pontos, aqui, tá? Então, eu fiz esses 29, aqui separei esses 2 pontos entre 2 marcadores. Agora, eu vou dar outra laçada na minha agulha e vou fazer os 12 pontos da manga, tá? Então, aqui, laçada, marcador, 2 meias, marcador, laçada, e agora 12 pontos em meia, que vão ser as mangas. E aí, aqui, eu vou colocar o marcadorzinho diferente, tá? Então, aqui, fiz os 12 pontos, laçada, um marcador, 2 pontos em meia, outro marcador, laçada, e agora vem de novo os 29 pontos, que vão ser os pontos das costas, tá? Então, agora, 29 pontos em meia. Então, laçada, marcador, 2 meias, marcador, laçada, e agora eu vou fazer os 12 pontos da outra manga. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 12 pontos. Laçada, marcador, 2 meias, marcador, laçada. E aqui, eu terminei a minha primeira carreira, ó. Cadê o marcadorzinho verde que tá querendo fugir da agulha? Ó, gente, aqui eu terminei com a minha laçada na agulha e tá aqui o marcadorzinho verde, tá? Então, agora eu vou passar ele pra outra agulha.
Ele vai ficar sempre aqui marcando o começo do meu trabalho, vou passar todos os pontos lá pro outro lado, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai tecer essas laçadas que a gente fez aqui nessa carreira, ó. Só vou tirar esse marcadorzinho aqui pra abrir e mostrar pra vocês como é que fica. Tá? Então, essa aqui é a nossa divisão dos aumentos, dos marcadores. E aí, aqui eu fiz de cores diferentes, por quê? Porque a gente sabe que aqui, ó, quando começa com azul é o corpo, quando começa com roxo, com lilazinho, tô daltônica, com rosa, lilás, sei lá eu, é a manga. Quando começa com azul é o corpo, quando começa com lilás é a manga. Quando começa com azul é o corpo, tá? Então, aqui fica bem fácil de visualizar. Esse aqui é o lado avesso e esse aqui é o lado direito. Porém, como vocês já puderam perceber, no top-down a gente não tece o lado do avesso. A gente sempre vai tecer pelo lado de fora, tá? Da peça, sempre fazendo o mesmo ponto, ok? Então, agora eu vou trocar o meu fio, porque o meu blusão vai ser listrado, né? E aí, agora, então, eu vou pegar a outra cor e vou tecer essas laçadas, certo? Então, gente, aqui, ó, tô com o meu marcador do início, tá? A última coisa que eu fiz foi uma laçada. Essa laçada tem que ser feita no fio azul. E aqui eu já emendei o meu fio rosa, tá? Então, a partir de agora, que eu começo, eu vou trabalhar com o fio rosa, tá? Então, aqui eu vou fazer aqueles 29 pontos em meia normal, até chegar lá na laçada. E aqui é importante que a gente segure esses fiozinhos pra trás, pra não vir o nozinho junto, tá? E aí, cheguei aqui, ó, no final da parte da frente, e aqui tá a minha laçada, tá? Essa laçada, gente, o que que acontece? Se a gente pegar ela por aqui, ela fica um buraquinho, tá? Assim. Se a gente pegar ela por aqui, que vai ser onde a gente vai pegar, ela vai ficar bem discreta e quase nem vai aparecer, tá? Quase não vai ter buraquinho aqui, ela vai só dar aquele detalhe do raglan. E é isso que a gente vai fazer, porque a nossa blusa é uma blusa de inverno, tá? Então, a gente não quer buraquinhos. Transformei a minha laçada em um ponto, vou passar o meu marcador, vou fazer os 2 pontos em meia, os meados no fundo é da minha gata. Vou passar o meu marcador de novo, e aqui eu tenho outra laçada. Eu vou pegar essa laçada da mesma forma que eu peguei a outra, ó, por aqui, tá? Ó, dá pra perceber que as duas laçadas se transformaram em pontos iguais, tá? Quase não dá pra perceber ali. E agora, eu vou seguir fazendo os pontos, então, da minha manga, tá? Aqueles 12 pontos. Conforme eu for fazendo todas essas carreiras que eu transformo laçadas em pontos, esses pontos vão aumentar. Então, onde era 29, não vai mais ser 29, vai ser mais pontos. Onde era 12, vai ser mais pontos. E assim, a gente vai indo construindo a nossa blusa de cima pra baixo, tá? Aqui, tô chegando no final da manga, então, aqui eu tenho outra laçada. Vou fazer essa laçada virar um ponto, da mesma forma que eu fiz as outras, tá? Passo o meu marcador, faço os meus 2 pontos em meia, passo o marcador, encontrei outra laçada. Mesma coisa, transformo ela em outro ponto por aqui, tá? Por esse lado aqui, ó. E sigo tricotando até encontrar os meus marcadores e as minhas laçadas de novo, tá? Cheguei aqui na minha outra laçada. Faço ela em ponto meia, passo o meu marcador, faço os 2 pontinhos em meia, passo o marcador, faço essa laçada em ponto meia e sigo tecendo em ponto meia, até chegar lá no final do meu marcadorzinho verde. Outra laçada. Faço ela em meia, passo o marcador, faço os meus 2 pontinhos em meia, passo o marcador, e aqui tá a minha última laçada, que eu vou fazer ela em ponto meia também.
E agora aqui, ó, tá aqui o meu marcadorzinho verde, ó, vou passar ele pra outra agulha. E agora aqui a gente tem, ó, a divisão das cores, tá? Então, aqui do lado avesso fica esse detalhe, como se fosse uma costura. Do lado direito não vai ficar lisinho, tá? A gente tem aqui a nossa divisão dos marcadores. E nessa carreira toda a gente não fez nenhuma laçada, a gente só transformou as laçadas em pontos. Que isso é aquele aumento, né, que a gente faz pra ficar o detalhe raglan, e é isso que vai dando forma ao nosso top down, tá? Então, aqui eu já posso cortar o meu fio azul pra ele não me atrapalhar, ele já tá ali bem amarradinho no fio rosa. E aqui eu vou deixar um comprimento maior de fio azul pra eu poder esconder ele na minha trama depois. Porque esse fio aqui que eu tô trabalhando, ele é bem escorregadio, então pra eu não ter problemas de desamarrar e qualquer coisa, eu deixo um tantinho maior, tá? Agora aqui botei o meu marcador verde de novo. Vou passar todos os meus pontos para esse lado aqui. E agora, vou tecer essa carreira fazendo laçadas novamente. Então, ó, aqui eu começo com ponto meia, normal, faço aqueles pontos do corpo, né? Até lá eu encontrar um marcador. E aí, sempre antes do marcador vai ter uma laçada. Ou a gente vai tecer aquela laçada, ou a gente vai fazer ela, tá? Sempre antes do marcador a gente vai ter que ter uma laçada, de uma forma ou de outra. Então, aqui, ó, tô chegando perto do marcador de novo e vou fazer a minha laçada. Passo o marcador, faço os 2 pontos em meia, passo o marcador e dou uma laçada. Agora, eu vou fazer, então, os pontos da manga, né? Tudo em meia normal. Cheguei no marcador. Faço a laçada, passo o marcador, faço 2 pontos em meia, passo o marcador, faço uma laçada e sigo tecendo em ponto meia os pontos do corpo. Ó, cheguei aqui no meu marcador de novo, faço uma laçada, passo o marcador, faço 2 pontos em meia, passo o meu marcador, faço uma laçada e faço esse restante de pontos em meia. E agora, na próxima carreira, eu vou trocar a agulha, tá? Vou começar a fazer com a agulha 7. Cheguei no marcador de novo. Faço uma laçada, passo o marcador, faço 2 pontos em meia, passo o marcador, dou uma laçada e esse pontinho aqui era aquele pontinho da carreira anterior. Faço ele, tá? E aí, aqui, cadê meu marcadorzinho verde? Eu já passo ele pra cá de novo. Então, agora, a gente ficou assim. E já tá aumentando os nossos pontos na agulha. Então, aqui é o corpo e aqui serão as mangas. Peguei aqui a minha agulha 7, então, que agora eu vou trocar a minha agulha. E aí, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou passar o meu marcador verde, tá? Que ele vai marcar o início da minha carreira. E aí, eu vou pegar aqui o meu fio, tá? Vou passar todos os pontos aqui pra essa agulha que não tem o fio, normal. E aí, em vez de tricotar com essa agulha, eu tricoto com essa outra. E meia, normal. A gente sempre vai fazer meia, tá, gente? Só lá no final
do corpo e no final das mangas que a gente vai fazer o barra 1 por 1 de novo, pra ficar a barrinha e os punhos, tá? Ó, tô chegando perto aqui do meu marcador, tá? Encontrei a laçada. Então, eu vou tecer ela normal, como eu mostrei naquela carreira, tá? Fazendo um ponto em meia e pegando ela por esse lado. Então, passo o marcador, faço os 2 pontos em meia, passo o marcador de novo e tem outra laçada. Teço ela em meia, normal, tá? E sigo tricotando em ponto meio. Encontrei outra laçada aqui. Teço ela em ponto meia normal, passo o marcador, faço 2 pontos em meia, passo o marcador e teço a laçada em ponto meio. Então, aqui vocês já perceberam, né, gente? Que sempre antes dos marcadores ou a gente vai fazer ou a gente vai tecer laçadas. Esses 2 pontos aqui, eles sempre vão estar entre os marcadores. A gente não tem avesso, a gente faz só o lado direito. E são essas laçadas que aumentam a nossa peça para que a gente possa ter mangas e corpo depois, quando chegar a hora de separar, né? Então, tem coisas aqui que já deu pra gente perceber como é que funciona. Cheguei aqui na laçada de novo. Teço ela em meia, passo o marcador, faço os 2 pontos, passo o marcador, teço a laçada e sigo tricotando em meia. Terminei aqui a minha carreira e aqui tá o meu marcadorzinho verde. Agora, gente, que eu já fiz aqui algumas carreiras com vocês, já fiz 3 carreiras com vocês, já fizemos 2 carreiras de aumento, a gente vai seguir tecendo aqui, tá? Fazendo exatamente o que eu fiz nessa sequência. Uma carreira a gente faz as laçadas, outra carreira a gente tece as laçadas, até o comprimento da nossa cava, tá? Então, aqui vocês vão medir no corpo de vocês, numa peça de vocês, quanto vocês precisam para essa cava. Geralmente é 20 centímetros, alguma coisa perto dos 20 centímetros. E aí, depois eu venho para mostrar como a gente separa o corpo das mangas, o que a gente faz, como é que a gente tece, como é que a gente junta, tá? Então, aqui a gente só vai dar sequência fazendo exatamente a mesma coisa. Caso vocês tenham dúvida, é só voltar o vídeo e fazer exatamente o que eu fiz na primeira carreira, na segunda carreira, na terceira carreira, tá? É sempre a mesma coisa. Marca laçada, marcador, 2 meias, marcador, laçada, tá? Vai ser sempre assim até a gente separar, então, uma parte da outra. E aí, agora o nosso trabalho vai crescer bastante aqui essa circunferência, tá? É isso aí mesmo, essa é a proposta e esse é o nosso objetivo. Gente, assim, ó, um detalhe que eu não expliquei antes, porque ia ficar muito abstrato, tá? Pra vocês entenderem, no top-down, é a questão aqui do comprimento das cavas com os aumentos, tá? A frequência dos aumentos. O que acontece aqui? Essa blusa é um tamanho PM, tá? Então, ela é bem pequena. E o que acontece? Eu já estou com a largura aqui de corpo e de mangas correta, porém, eu ainda não estou com a altura da cava necessária, tá? Para a pessoa que vai usar. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Daqui até aqui, eu fiz exatamente da mesma forma que eu mostrei pra vocês, aumentando uma carreira, não aumentando na outra, aumentando numa carreira, não aumentando na outra, né? Vocês lembram? E aí, agora aqui, o que acontece? Eu tenho, ó, vou medir aqui até aqui. Eu tenho 16 centímetros de cava, tá? Só que eu preciso de 22 centímetros. Então, aí tá faltando 6 centímetros do comprimento aqui da minha cava. Então, eu vou seguir tecendo, tá? Com todos os meus pontos na agulha, ó. Tá? Tem bastante ponto aqui, tá bem enrugado. Isso daqui é uma manga. Aqui é um pedaço do corpo, aqui é outra manga e aqui é outro pedaço do corpo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir tecendo sem fazer nenhum aumento pra minha blusa não ficar muito maior, né?
E aí, quando chegar nos 22 centímetros de comprimento da cava, aí sim eu volto pra gente separar as mangas do corpo, tá? E aí, na blusa de vocês, vocês vão fazer a mesma coisa. Assim como, se o tamanho de vocês for bem maior e já deu o tamanho da cava, mas ainda não deu o tamanho da largura, vocês vão seguir tecendo até dar o tamanho da largura, tá? Vão seguir fazendo aumentos pra que essa blusa fique do tamanho certo, tanto nas mangas quanto no corpo. E aí, como é que a gente sabe, né, que chegou esse momento? A gente pega e abre assim, bem direitinho, ó, vou abrir aqui toda a parte do corpo. Aí eu venho com a minha fita e meço quanto tem aqui, tá? Essa parte aqui do raglan é um ponto pra manga e um ponto pro corpo. Então, eu já começo a medir a partir daqui, tá? E aí, eu venho e meço toda essa medida aqui do corpo. No meu caso aqui, tem 43 centímetros, tá? Então, eu faço isso com o corpo e faço isso com a manga. Quando chegar na largura que eu preciso pra minha peça, né, que é a largura que eu quero, eu paro, então, de aumentar e só sigo tecendo até dar a altura da cava aqui, certo? Essa foi a parte 1 da nossa receita top-down e eu te espero lá no vídeo da parte 2. Beijo, obrigado por me assistir!